Me impresionan las similitudes que tenemos E me impressiona as semelhanças que nós temos en toda Latinoamérica. em toda a América Latina. Nos parecemos mucho. Nós somos muito parecidos. Voltea a ver a su vecino Dá uma olhada para o lado e vê o y seu se va a vizinho. dar cuenta que nos parecemos mucho. Vocês vão perceber como nós se parecemos muito. El único detalle con Brasil, O único detalhe é que o Brasil, pequeñito detalle, um pequenininho detalhe É em relação o ao idioma. Brasil, é o idioma. pero ya aprendí a decir suco Eu já aprendi a falar suco y refrigerante. e refrigerante. Pero tenemos muchas similitudes. Mas nós temos muitas semelhanças. Lo que le duele a México, O que dói no México también le duele a Centroamérica também dói na América y a Central Sudamérica. e na América do Sul. Tenemos desafíos muy importantes como región. Temos desafios muito importantes como regiões. Déjeme mencionar a 3, quizás 4 tópicos de interés para todos nosotros. Deixa eu mencionar para vocês 3, talvez 4 tópicos que são de interesse comum para todos nós. En primer lugar, déjeme platicarles sobre la realidad de Latinoamérica en número de habitantes. Primeira coisa que eu queria falar para vocês da realidade da América Latina em relação ao número de habitantes. Hay muchas estadísticas y dependiendo de la estadística que usted tome, puede haber pequeñas variantes. Tem muitas estatísticas e dependendo da estatística que você pegar, você vai perceber algumas diferenças, algumas variações. Yo he elegido algunas estadísticas independientes. Eu escolhi algumas estatísticas independentes. Y en primer lugar, hablando del número de habitantes, E a primeira estatística é falando em relação ao número de habitantes. el reporte dice que México cuenta con 131 millones de O habitantes. primeiro relatório diz que México conta com 131 milhões de habitantes. Centroamérica, 63 millones. A América Central com 63 milhões. Y Sudamérica, 436 millones de habitantes. E a América do Sul com 436 milhões de habitantes. Para dar un total de 630 millones de E habitantes. somando tudo, um total de 630 milhões de habitantes. Uno de los temas importantes pensando en nuestra población E um dos temas importantes, considerando nossa população, es la migración. é a migração. Según un informe de la Agencia de la ONU para Refugiados, Segundo o relatório da ONU para refugiados, las cifras sin precedentes são números sem precedentes. de más de 21.4 millones de personas São mais de 21,4 milhões de pessoas al final del 2022. até o final de 2022. Esto implica que una de cada 5 personas Isso significa que uma em cada 5 pessoas, a nivel mundial, a nível mundial, refugiados o en tránsito, são refugiados ou estão em movimento pertenecen a la región de e Latinoamérica. pertencem à América Latina. La cifra representa que hubo un aumento del 25% E esses números representam um aumento de 25% en relación al año anterior. em relação ao ano anterior. Hay una cifra que de verdad es bien alarmante. E existe uma cifra que de verdade ela é bem alarmante, bem desesperadora. Solamente Venezuela Somente em relação a Venezuela, reportó 7.1 millones de venezolanos en éxodo. o relatório apresenta 7,1 milhões de venezuelanos em peregrinação, em êxodo. Esa cifra solamente se compara E essa cifra só pode ser, esses números só podem ser comparados con los 8.2 millones com 8,2 milhões que ocasionó la guerra en Ucrania. que resultaram da guerra da Ucrânia. Pero mire conmigo Mas olhem isso comigo, lo impactante de la movilidad humana en Latinoamérica. o
impactante que é essa mobilização da humanidade na América Latina. Otro tema que quiero mencionar E o outro assunto que eu quero mencionar tiene que ver con dos aspectos de la Agenda 2030. tem a ver com dois dos aspectos da Agenda 2030. Voy a enfocarme en el objetivo número 1, E eu vou destacar o objetivo número 1, que tiene como meta el fin de la pobreza extrema. que tem como objetivo o fim da pobreza extrema. Y el objetivo número 5, E o objetivo número 5, voy a mencionarlo, eu vou se relaciona con la igualdad de género. mencioná-lo e ele diz respeito à igualdade de gênero. En relación con la pobreza, No que diz respeito à pobreza, un informe de la Comisión Económica y del Caribe o informe da Comissão Econômica do Caribe reporta que la región cuenta con 201 millones de pobres. esse relatório apresenta um número de 201 milhões de habitantes em estado de pobreza. Eso representa el 32% de la población de Latinoamérica. Isso diz respeito a 32% da população da América Latina. De esta cantidad, E de toda essa quantidade, 82 millones se encuentran en pobreza extrema, 82 milhões estão em pobreza extrema, los llamados pobres de los pobres. que são chamados os pobres dos pobres. Eso representa el 13% de la población. E isso representa 13% da população. Las causas principales: E as principais causas? la falta de crecimiento económico, Falta de crescimento econômico, desempleo o desemprego y alta inflación. e a alta inflação. Si va conmigo en la idea, E se você caminhar comigo nesse raciocínio, dentro de esta Agenda 2030, dentro da Agenda 2030, que el primer objetivo es acabar con la pobreza extrema, cujo primeiro objetivo é acabar com a pobreza extrema, nos podemos dar cuenta nós vamos perceber que las cifras dicen que os números dizem que esa meta, ese objetivo no se está cumpliendo. que essa meta é um objetivo No se está cumpliendo. e que não estamos conseguindo cumprir. En el tema de la agenda progresista, E em relação à agenda progressista, nuestros países en Latinoamérica os nossos países pela América Latina están teniendo el mayor embate de la ideología de género. Os nossos países da América Latina estão no maior momento de conflito em relação à ideologia de gênero. Es una ideología contraria a la vida, É uma teologia contrária à vida, contraria al matrimonio, contrária aos casamentos, contraria a la familia contrária à família y contraria también a... Se me escapó la idea de pronto, perdónenme, pero es una ideología contraria a las libertades. Desculpa que o raciocínio fugiu, mas é uma ideologia também que vai contra a liberdade. Algunas veces nosotros como iglesia Muitas vezes nós, como igreja, vemos lejana esta ideología, nós vemos muito longe da gente essa questão da ideologia. pero nos está tocando a la puerta Mas esse assunto y nos está está, batendo na nossa porta y nos está acotando libertades fundamentales. e está começando a cortar algumas liberdades fundamentais que nós temos. Parte de nuestra realidad latinoamericana. E isso faz parte da realidade latino-americana. Quiero mencionarles el tema de religión en América Latina. Eu quero mencionar também para vocês alguma coisa sobre religião na América Latina. En este tema hay dos estadísticas que les quiero mostrar. Nesse assunto tem duas estatísticas que eu quero apresentar para vocês. La primera es titulada El cristianismo en América Latina. O primeiro se chama Cristianismo na América Latina. Les anticipo que la estadística no incluye a todos los países de Latinoamérica. Mas eu quero antecipar dizendo para vocês que essa estatística não está envolvendo todos os países da América Latina. Pero como decimos en México, Mas como nós falamos ali no México, para muestra para a amostra. basta un botón. Para a amostra, apenas um ponto já serve. Ya, gracias. Esta estadística que ven en pantalla
Essa estatística vocês estão vendo no telão. Escuchen, Escuchen. es el porcentaje de cristianos que dicen que la religión es muy importante en sus vidas. Essa porcentagem de cristãos são aqueles cristãos que dizem que a religião é algo muito importante nas suas vidas. ¿Correcto? Correto? Honduras, 94%. 94%. Colombia, Colômbia, 80%. 80%. Ecuador, 80%. Equador, 80%. Brasil, 77%. Brasil, 77%. Perú, 74%. Peru, 74%. Bolivia, 73%. Bolívia, 73%. México, 48%. México, 48%. Chile, 48%. Chile, 48%. Y Argentina, 48%. Argentina, 48%. Ok, otra vez, tome nota, este es el porcentaje de cristianos que dicen que la religión es muy importante en sus vidas. Outra vez, eu vou repetir, anotem isso. Essas estatísticas dizem respeito a cristãos que dizem que a religião é muito importante para suas vidas. En teoría, uno pensaría que todos los cristianos piensan que la religión es algo importante en sus vidas. Teoricamente, nós diríamos que todos os cristãos diriam isso, que a religião é muito importante para a sua vida. La siguiente estadística que quiero mostrarles Mas a próxima estatística que eu quero mostrar para vocês son evangélicos en América Latina. diz respeito aos evangélicos na América Latina. Estos porcentajes, Essas porcentagens, de acuerdo a este estudio, de acordo com essa pesquisa, representan el porcentaje de la población del país. diz respeito à porcentagem em relação à população do país. ¿Ok? En Argentina, 10%. Na Argentina são 10%. México, Colombia, Ecuador y Perú, 20%. México, Colombia, Colômbia, Equador e Peru, 20%. Venezuela, 23%. Venezuela, 23%. Costa Rica, 25%. Costa Rica, 25%. República Dominicana, 26%. República Dominicana, 26%. Panamá, 31%. Panamá, 31%. Nicaragua, 38%. Nicarágua, 38%. El Salvador, 40%. El Salvador, 40%. Guatemala, 43%. Guatemala, 43%. Y Honduras, 44%. E Honduras, 44%. Algunas veces estas estadísticas son un tanto conservadoras. Muitas vezes essas estatísticas são um tanto quanto conservadoras. La cifra pudiera ser un poco mayor. Esses números poderiam ser um pouquinho maiores. El tema interesante en nuestra amada Latinoamérica E o ponto interessante aqui é em relação à nossa amada América Latina. es que este alto índice de evangélicos É que esse alto número de evangélicos todavía no logra un impacto significativo en nuestra sociedad. Todavia isso não causa um impacto significativo na nossa sociedade. Y es una cuestión que tendríamos que observar. E essa é uma questão que nós precisamos observar. Déjeme ir finalizando, porque estoy hablando de Latinoamérica en términos generales, Deixa eu ir caminhando para o fim. Eu estou falando de América Latina em termos gerais, pero no solamente se trata de Latinoamérica. mas essa situação não se refere somente à América Latina. El desafío que tenemos como iglesia O desafio que nós temos como igreja es un desafío para todo el mundo. é um desafio para todo mundo. Y entonces, E então, les quiero mostrar eu quero mostrar para vocês una proyección uma projeção del crecimiento de las religiones a nivel mundial uma projeção do crescimento das religiões em âmbito mundial, del 2020 al 2100. desde 2020 até 2100. Es una animación, solo dura 2 minutos, pasadito de 2 minutos. É um vídeo que dura apenas 2 minutos, um pouquinho mais de 2 minutos. Y déjenme decirles mientras observan estas estadísticas, E deixa eu falar isso para vocês. Enquanto vocês estiverem olhando essas estatísticas, 3 cosas relevantes. vocês têm
três assuntos importantes. El cristianismo aquí O cristianismo aqui es el primer lugar o la principal religión a nivel del mundo hoy en día. é o primeiro lugar, é a principal religião no mundo hoje em dia. Pero tienen que saber Mas vocês têm que saber de uma coisa, que en esta estadística, que dentro dessa estatística, cristianismo incluye cristianismo inclui católicos, católicos, mormones, mormons, testigos de Jehová, testemunhas de Jeová, etcétera, etcétera, etcétera. etc. ¿Correcto? Correto? Muy bien. La siguiente cosa que quiero observar Muito bem, a seguinte coisa que eu quero observar, es que llama mucho la atención e isso me chama muito a atenção, la cantidad de personas que se definen como sin religión. o número de pessoas que se definem como sem religião. Más de 1 billón de personas. Mais de 1 bilhão de pessoas. Y finalmente la tercera observación, E finalmente a terceira observação, hacia la década de los 70, até a década de 70, por ahí del 74, até 2074, de acuerdo a las proyecciones, de acordo com essa perspectiva, lo que va a ocurrir o que vai acontecer? es que el cristianismo dejaría de ser la principal religión a nivel mundial. O cristianismo deixaria de ser a principal religião em âmbito mundial, Porque el Islam está creciendo porque o Islã está crescendo de una manera muy significativa. de uma forma bem significativa, Y si se dan cuenta, e vocês vão perceber aí, en la imagen, na imagem, después del 74, depois de 2074, se aprecia este cambio. se acelera muito essa mudança. Como para pensar, ¿no? Isso nos coloca para pensar, não é verdade? Déjenme ir finalizando. Agora eu vou para as conclusões. Les comparto la primera de mis conclusiones. Eu vou compartilhar com vocês a minha primeira conclusão. Tenemos un enorme clamor Nós temos um clamor enorme con una América Latina peregrina. com essa América Latina de peregrinos. El fenómeno de la movilidad humana O fenômeno da mobilidade humana nos plantea el reto de cómo atender y predicarles a los migrantes en el camino. nos apresenta o desafio de como nós vamos tratar com esses migrantes no decorrer do caminho. ¿Cómo hacemos hoy iglesia para acompañar al migrante en su penoso peregrinar? Como que nós vamos fazer igreja hoje para acompanhar esses migrantes no seu penoso caminhar? El Señor nos dice O Senhor nos falou que debemos de amar al extranjero, que nós temos que amar o estrangeiro, reconociendo reconhecendo que en un momento dado que em um determinado momento todos somos extranjeros. nós todos somos estrangeiros. La siguiente conclusión, A seguinte conclusão o reflexión más bien, é mais uma reflexão. ¿cómo hacemos hoy iglesia Como fazemos hoje igreja para atender la deuda que tenemos con quienes se autoperciben fuera de su realidad biológica y fisiológica? Como nós vamos fazer para pagar essa dívida que nós temos com as pessoas que se sentem não bem definidas em relação à sua realidade biológica e fisiológica? No solamente siendo una iglesia que juzga y enjuicia, Não somente sendo uma igreja que julga e que coloca o seu juízo, pero planteando la verdad transformadora del Evangelio. mas uma igreja que defende a verdade transformadora do Evangelho. ¿O es que ellos no necesitan del Evangelio? Ou será que eles não precisam do Evangelho? ¿Cómo respondemos al creciente número de personas que se autodefinen sin religión? E como que nós vamos ter uma resposta para essas pessoas que se autodefinem sem religião? Es interesante É interessante, porque las estadísticas muestran porque as estatísticas apresentam
que el catolicismo está decreciendo en América Latina. que o catolicismo está diminuindo na América Latina. Pero curiosamente, Mas curiosamente, los evangélicos no estamos capitalizando a esos nós, os evangélicos, não estamos captando essas pessoas que estão saindo do catolicismo. y más bien se están yendo a este grupo sin religión. E o que está acontecendo? Que eles estão saindo do catolicismo e indo para esse grupo que se define como sem religião. Tenemos una iglesia, en la mayoría de los casos, resistente al cambio. Nós temos, na maioria das vezes, uma igreja que é resistente às mudanças. Ante un mundo que cambia constante y aceleradamente. Diante de um mundo que constantemente está em mudança e numa mudança acelerada. Piense solamente en el tema de la inteligencia artificial. Pense apenas no que diz respeito ao assunto inteligência artificial. Hace algunos años lo veíamos muy lejos, Alguns anos atrás, esse assunto era um assunto muito distante da gente. pero ya nos alcanzó. Mas esse assunto já nos alcançou. Tenemos una generación joven Nós temos uma geração jovem que nos cuesta mucho atraer y retener en la iglesia. e para nós está se tornando muito difícil atraí-los e retê-los na igreja. Querida Iglesia de Dios en Latinoamérica, Querida Igreja de Deus na América Latina, estos son algunos de los desafíos esses são alguns dos desafios que nos plantea la realidad latinoamericana actual. que nos apresenta a realidade latino-americana atual. ¿Estamos listos? Estamos prontos? Que el Señor nos ayude, Que o Senhor nos ajude, que el Señor nos dirija, que o Senhor nos conduza, que podamos ser equipados que possamos ser equipados, de treinados, tal preparados, manera que seamos una iglesia relevante y pertinente. que sejamos uma igreja relevante. Dios les bendiga. Muchas Que gracias. Deus abençoe a todos. Obrigado.